Estamos em Gálatas, capítulo 6, e vamos continuar estudando a epístola a partir do versículo 4. Dê uma pausa no vídeo agora e faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Muito bem, antes de continuarmos o estudo da epístola, no capítulo 6, a partir do versículo 4, é preciso recapitular o que vimos a respeito do versículo 3, que diz assim: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Na aula passada eu disse que os espirituais da Galácia, isto é, aqueles crentes que ainda estavam resistindo à heresia dos judaizantes, aqueles crentes que andavam no Espírito e que demonstravam o fruto do Espírito, estes corriam o risco de se acharem muito importantes e, por fim, acabar desprezando os seus irmãos influenciados pelos judaizantes. Preocupado com isso, o apóstolo Paulo lembra a esses crentes que eles não são nada. Tudo que eles têm e que são é por causa da graça de Deus na vida deles. Eles não devem se comparar com os crentes mais fracos, se achando superiores a esses crentes, mas sim ajudá-los conscientes de que podem até mesmo cair na mesma tentação. Assim, continuando o seu aconselhamento aos crentes espirituais, ele diz, versículo 4, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Prove cada um o seu labor. A ideia aqui do apóstolo é que o crente espiritual da Galácia, em vez de ficar provando, observando o labor do outro, o esforço do outro, se é melhor ou não do que o seu esforço, esse crente espiritual deve examinar o seu próprio trabalho, o seu serviço como cristão. Compreende? Não deve ficar avaliando o serviço do outro, se está sendo bem feito ou não. Veja como esse versículo 4 foi traduzido em outras versões. Almeida Revista Corrigida, 1995. Mas prove cada um a sua própria obra. Versão católica, com cabeçalhos. Cada um examine a sua conduta. King James atualizada, 1999. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes. Nova tradução na linguagem de hoje. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Bíblia Viva, que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor. E na nova versão transformadora, cada um preste muita atenção em seu trabalho. Isso mesmo, não devemos nos comparar com os outros, e sim avaliarmos nossa própria vida. Por quê, professor? Porque quando a gente se compara com os outros, a gente corre o risco, o perigo de sofrer duas tentações. Como assim? Preste atenção. Se o outro com o qual você estiver se comparando estiver pior do que você, você pode ser tentado à soberba, a se considerar além do que deveria, não é verdade? Já se o outro estiver melhor do que você, você pode ser tentado à inveja dessa pessoa, a ter inveja dela. Então, jamais vai ser algo bom você se comparar com as outras pessoas. Se elas estiverem piores, você vai ficar envaidecido, vai cair na soberba. Se elas estiverem melhores, você vai sentir inveja delas. Então, pare de se comparar com as outras pessoas. Esse é o recado do apóstolo Paulo para os espirituais da Galácia. Ajudem os seus irmãos que estão sendo influenciados pelos judaizantes, mas não se comparem com eles. Concentre-se simplesmente no que vocês têm de fazer. Esse é o recado do apóstolo aqui. Então, nós devemos sempre nos comparar com nós mesmos. Devemos sempre comparar o eu de hoje com o eu de ontem, o eu do presente com o eu do passado. Quando fazemos isso, aí sim, o apóstolo diz, teremos motivo de gloriar-nos unicamente em quem? Em nós mesmos e não em cima do outro. Você vai poder ficar satisfeito e ficar feliz consigo mesmo, não porque o outro é pior do que você, mas porque você melhorou em sua vida cristã. Então, quando
Paulo diz aqui, terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, esse gloriar-se não é no sentido negativo não, viu? Mas positivo. Por quê? Porque não é errado você ficar feliz com o seu crescimento espiritual. Esse é o significado de gloriar-se aqui. É como se você ficasse feliz com o seu próprio desenvolvimento. Não é no sentido de você buscar a glória para si, querer tirar a glória de Deus para si. Não. O gloriar-se aqui é um gloriar-se positivo. É um fator positivo você ficar feliz com o seu próprio progresso. Isso é permitido e isso é legal, mas isso só vai acontecer se você ficar se comparando consigo mesmo e não com o outro. Vamos ver como este versículo é traduzido em algumas versões também. Versão católica com cabeçalhos. E então achará motivo de satisfação em sua própria pessoa e não por comparação com outros. Na Bíblia Viva, pois assim terá a satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com outra pessoa. Percebe aqui a ideia? Nova versão transformadora. Pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. E aqui o apóstolo Paulo, ele continua falando aos espirituais da Galácia, versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. O que o apóstolo quer dizer aqui? O apóstolo ele explica aqui por que cada um tem que se preocupar em termos de vida espiritual, primeiro consigo mesmo. A explicação é a seguinte: cada um recebe um fardo para carregar. Cada um tem o seu próprio fardo, a sua própria responsabilidade dada por Deus. O fato de termos de ajudar os outros a carregar o fardo ou carga individual, como aparece no versículo 2 que nós estudamos antes, isso faz parte da nossa obrigação como servos de Cristo, como pessoas que têm o dever de amar o próximo como a si mesmas. Mas observe, ajudar os outros é diferente de avaliar os outros ou julgar os outros ou até mesmo se comparar com os outros. Nós devemos ajudar as pessoas a carregar os seus fardos, mas ao fazer isso, não devemos ficar avaliando a pessoa, não devemos ficar julgando a pessoa e principalmente não devemos ficar nos comparando com ela. Devemos ajudá-la a carregar o seu fardo, mas nos preocupar com o nosso próprio fardo. Isto é, são duas coisas para fazer aqui. Se nós juntarmos o versículo 2 com o versículo 5, nós vamos concluir o que? O crente espiritual deve ajudar os mais fracos a carregarem os seus fardos e deve se preocupar com o seu próprio fardo. As duas coisas. Ajudar os mais fracos a carregar o fardo e se preocupar com o seu próprio fardo. Versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Paulo acrescenta um outro assunto aqui. Não perca o fio da meada. Depois dele falar em compartilhar fardos ou cargas, agora Paulo está falando sobre compartilhar coisas boas com quem? Com aqueles que instruem, isto é, aqueles que ensinam na palavra de Deus. E quem são esses que instruem na igreja? Normalmente são os líderes, os pastores. Então, o apóstolo aqui acrescenta um novo assunto. Ele está dizendo que aquele que está sendo instruído na palavra, esse deve fazer participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Ele está exortando aqui os que são ensinados na igreja da Galácia a compartilharem com seus pastores coisas boas. Como assim, professor? Como eu devo entender esse versículo? A interpretação majoritária entre os estudiosos com respeito a este versículo 6 tem sido que Paulo está intercedendo aqui em favor dos pastores das igrejas da Galácia. Esses pastores, eles estariam deixando de receber salário por causa dos crentes influenciados pelos judaizantes. Olha só o que estava acontecendo. Os crentes influenciados pelos judaizantes, eles achavam que o ensino certo era de quem? Dos judaizantes. Então, como é que eles viam os seus pastores? Eles viam os seus pastores como pastores que estavam ensinando coisa errada. Que coisa, hein? Esses pastores estavam ensinando a doutrina correta, conforme Paulo havia transmitido, mas os crentes influenciados
influenciados pelos judaizantes estavam achando que os pastores estavam ensinando coisa errada e, por causa disso, estavam se recusando a pagar o salário desses pastores. Então, Paulo agora, ele vem defender aquilo que ele transmitiu desde o início e que os pastores certamente continuavam transmitindo aos crentes da Galácia. Lembre que Paulo, inclusive, participou da eleição desses pastores. Isso está lá em Atos 14, 23. Paulo participou da eleição dos pastores das igrejas da Galácia e esses pastores provavelmente continuavam ensinando o que Paulo transmitiu. Mas os crentes influenciados pelos judaizantes não concordavam mais com a doutrina correta e por isso resolveram boicotar os pastores, resolveram deixar de pagar o salário deles. Portanto, o que nós concluímos aqui? Quando o apóstolo fala nesse versículo sobre compartilhar, ele certamente deve estar se referindo a coisas materiais, a salário, a sustento. Em outras epístolas, o apóstolo também defende essa ideia de que aquelas pessoas que têm o ministério de instruir o povo de Deus têm o direito de ser sustentado por esse povo. Paulo sempre acreditou que os pastores, os mestres da igreja, aqueles que ensinam a igreja, que normalmente são os pastores, esses devem ser sustentados materialmente pelo povo de Deus. Então aqui ele traz uma exortação aos crentes influenciados pelos judaizantes. É como se ele falasse para eles: olha, os pastores de vocês estão ensinando a coisa certa. Vocês deveriam continuar sustentando esses pastores. Que o apóstolo Paulo sempre seguia nessa linha, nós podemos ver por pelo menos 2 trechos da Bíblia. O primeiro está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 3 a 11, onde Paulo diz assim: a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Veja que Paulo aqui argumenta que se ele compartilha ensinos espirituais, coisas espirituais com os crentes, será que é errado ele recolher desses crentes coisas materiais? Em outras palavras, se ele se dedica a compartilhar coisas espirituais, seria errado ele ser sustentado materialmente por isso? É claro que não. Veja também o que Paulo disse em sua segunda epístola a Timóteo, 1 Timóteo 5, 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então nós vimos até aqui que neste capítulo 6, o apóstolo Paulo se dedica a dar orientações, conselhos e ordens tanto aos espirituais da Galácia, isto é, àqueles crentes que não estavam sendo influenciados pelos judaizantes, como também aos crentes influenciados pelos judaizantes, os quais estavam se recusando a sustentar os pastores das igrejas da Galácia. Nos veremos na próxima aula.